Você tem aprendido bastante sobre o estado mental de vítimas de acidentes, mas na sessão 4 você verá alguns dos efeitos psicológicos que lidar com uma emergência pode trazer para você. Depois, nesta sessão, entraremos na natureza das lesões causadas pela pressão e os primeiros socorros para elas, assim como para pacientes de quase afogamento. Finalmente, na preparação para a sessão de treinamento de resgate 4, você aprenderá técnicas específicas para emergências com mergulhadores inconscientes na superfície, embaixo d'água e considerações sobre a remoção do equipamento. Qualquer socorrista ou testemunha que esteve envolvida em um acidente sério ou emergência pode sofrer estresse pós-traumático como consequência. Isto é um estresse mental agudo que prejudica ou subjuga a capacidade de alguém superar o evento emocionalmente e é mais provável de ocorrer quando o paciente acaba permanentemente inválido ou morto. Estresse pós-traumático pode ocorrer imediatamente ou algum tempo depois do acidente com sinais e sintomas incluindo confusão, inquietação, negação, culpa ou depressão, raiva e ansiedade. Ele pode causar mudanças de comportamento que afetam o humor, apetite, interações pessoais e causa insônia e pesadelos. Se você sofrer um estresse pós-traumático, não deixe de tratá-lo. Aconselhamento profissional ajuda aqueles com estresse pós-traumático a aprender a entender e lidar com seus sentimentos, assim eles não se tornam problemas emocionais permanentes. Várias emergências médicas que você pode enfrentar como um rescue diver são as mesmas que terá em todos os caminhos da sua vida, mas o mergulho também apresenta um risco de lesão relacionada à pressão. Como você provavelmente se lembra, doença descompressiva é uma lesão relacionada à pressão causada pelo excesso de nitrogênio dissolvido nos tecidos do corpo devido à pressão e à profundidade. Na subida, o nitrogênio dissolvido deixa os tecidos pelos pulmões. Mas se o nitrogênio exceder certos limites, ele pode formar bolhas nos tecidos que causarão a doença descompressiva, bloqueando o fluxo sanguíneo e causando outros danos. Lesão por hiperexpansão pulmonar ocorre quando o mergulhador prende a respiração durante a subida. O ar em expansão nos pulmões causa ruptura pulmonar, resultando na entrada de ar na corrente sanguínea como bolhas. Estas bolhas bloqueiam o fluxo sanguíneo e causam danos, privando os tecidos do oxigênio que precisam. Em campo, é frequentemente difícil distinguir se o paciente tem doença descompressiva ou lesão por hiperexpansão pulmonar. Já que os primeiros socorros são os mesmos, isso não importa. Portanto, com respeito aos protocolos de emergência em campo, a causa específica não importa e você refere-se a ambas as condições como mal descompressivo. Sintomas de mal descompressivo incluem dor nas articulações, náusea, fadiga, tontura, cansaço extremo, paralisia, inconsciência e parada cardíaca. Lesões por hiperexpansão pulmonar ocorrem quando o mergulhador autônomo sobe prendendo a respiração ou quando aprisiona ar em alguma parte do pulmão, o que é raro. Existem 4 possíveis lesões por hiperexpansão pulmonar. A primeira e mais séria é a embolia aérea, também chamada embolia gasosa arterial. Isso ocorre quando o ar em expansão força a passagem através do pulmão para os capilares circundantes, resultando em bolhas que seguem para o coração e o resto do corpo. Se as bolhas forem para o cérebro, o que normalmente fazem, elas bloqueiam o fluxo sanguíneo e causam sintomas parecidos com os de derrame. Entretanto, as bolhas podem causar sérios danos em qualquer lugar que elas forem. Se o ar em expansão força seu caminho entre o pulmão e a caixa torácica, isso pode colapsar o pulmão. Isso é chamado de pneumotórax, que é caracterizado por dor severa no peito e dificuldade em respirar. O ar em expansão também pode achar seu caminho entre a cavidade torácica e os pulmões, causando enfisema de mediastino. Isso causa dificuldade de respirar, desmaio, choque e cianose, que é pele azulada. O ar em expansão pode viajar através do peito e se acumular sob a pele ao redor do pescoço e clavícula. Isso é chamado de enfisema subcutâneo, que pode causar inchaço no pescoço, mudanças na voz e dificuldade em engolir.
Mais de um tipo de lesão por hiperexpansão pulmonar podem acontecer de uma só vez e todas são consideradas condições sérias, demandando primeiros socorros e cuidados médicos de emergência imediatos. Você começa os cuidados a um mergulhador com suspeita de mal descompressivo, MD para abreviar, com uma avaliação primária da mesma maneira que você faria com qualquer paciente. As prioridades permanecem vias aéreas, ventilação e circulação. Assuma que um mergulhador inconsciente tem MD, mas dê prioridade para as vias aéreas, ventilação de resgate e RCP se necessário. Mantenha o paciente deitado. Experiências em campo mostram que os sintomas podem piorar em pacientes com MD que se sentam ou ficam em pé. Consulte a prancheta de fluxo de manejo de acidente para os passos para prover cuidados ao MD. O primeiro socorro específico para MD é oxigênio de emergência. Faça com que um paciente que ventila o faça com 100% de oxigênio, usando um sistema de oxigênio de válvula de demanda não ressuscitadora. Dê a um paciente que não ventila ar oxigenado com a unidade de fluxo contínuo. Você aprenderá as particularidades do uso de sistemas de oxigênio na seção 5 deste curso. Proteja o paciente do frio ou calor excessivos, monitore sua linha de vida e trate o estado de choque enquanto providencia cuidados médicos de emergência. Afogamento ocorre quando alguém se asfixia estando embaixo d'água e não pode ser reanimado. Quase afogamento ocorre quando a vítima pode ser reanimada. Quase afogamento pode resultar de exaustão, pânico ou outras causas na água. Comece com a avaliação primária e ventilação de resgate, se necessário, indiferente do tempo que a vítima esteve submersa. Um paciente que ventila pode ter falta de ar, tosse ou convulsões. Administre oxigênio de emergência e providencie cuidados médicos de emergência. Lembre-se que mesmo um paciente que aparente estar completamente recuperado precisa ser examinado por um médico para evitar possíveis complicações que podem aparecer muitas horas depois. Vamos ver técnicas específicas para o mergulhador não responsivo na superfície. Você praticará isso durante a sessão de treinamento de resgate na seção 4. Aborde um mergulhador aparentemente não responsivo, espirrando água e gritando para ganhar atenção. Faça contato e confirme a inconsciência. Vire o mergulhador com o rosto para cima. Você pode fazer isso cruzando seus braços e agarrando seus pulsos deste jeito. Solte o seu lastro e o da vítima para garantir flutuabilidade e chame por ajuda se possível. Remova a máscara e o regulador da vítima e o seu, se necessário, e abra as vias aéreas levantando o queixo e inclinando a cabeça. Veja, ouça e sinta procurando por ventilação por 10 segundos. Embora incomum em circunstâncias de mergulho, se você suspeitar de lesão no pescoço, abra as vias aéreas somente levantando o queixo, inclinando a cabeça somente se necessário para abrir as vias aéreas. Se o mergulhador estiver ventilando, comece o reboque para segurança enquanto monitora a respiração e protege as vias aéreas de respingos. Se o mergulhador não estiver respirando, dê 2 ventilações de resgate lentas e então comece a rebocar para a segurança, ventilando a cada 5 segundos. Se você pular uma ventilação por qualquer razão, recomece com 2 ventilações lentas. Estime a sua distância da segurança. Se estiver a menos de 5 minutos, continue provendo ventilação de resgate enquanto reboca a vítima. Tire o mergulhador da água, faça a avaliação primária, cheque o batimento cardíaco e continue com as ventilações de resgate, RCP ou ambas conforme necessário. Se estiver a mais de 5 minutos da segurança, faça ventilações de resgate por 1 minuto adicional, checando por qualquer movimento ou resposta às suas ventilações. Se não houver nenhuma, a vítima provavelmente está em parada cardíaca. Interrompa a ventilação de resgate e reboque a vítima o mais rápido possível para a segurança e comece a avaliação primária e RCP se necessário. Se a vítima se mover ou reagir às suas ventilações, continue as ventilações enquanto reboca a vítima para a segurança. Ao lidar com emergências com um mergulhador inconsciente, não negligencie a sua própria segurança. Considere o ambiente e as circunstâncias. Você quer começar as ventilações de resgate, se necessário, o mais rápido possível, mas pode ser necessário rebocar a vítima para longe do perigo rapidamente antes de começar. Você aprenderá e praticará 3 técnicas para fazer ventilações de resgate na água.
boca pocket mask, boca a boca e boca snorkel. Boca a pocket mask é provavelmente o mais efetivo método de ventilação de resgate na água e tem o benefício adicional de reduzir o risco de transmissão de doenças. Pegue sua pocket mask conforme você se aproxima da vítima. Após confirmar a necessidade de ventilação de resgate, curve-se sobre a vítima. Coloque a máscara no mergulhador com o rosto para cima e com seus dedos sob o maxilar e seu polegar em cima. Puxe a cabeça para trás para abrir as vias aéreas e dê 2 ventilações de resgate lentas. Reboque o mergulhador para a segurança enquanto faz ventilações de resgate a cada 5 segundos, monitorando a ventilação e protegendo as vias aéreas. Se você não tiver uma pocket mask, você usará a ventilação de resgate boca a boca. Ao lado do mergulhador, abra as vias aéreas passando o braço mais próximo ao seu pé sob seu braço, segurando a cabeça por trás e apoiando pelo capuz, colete ou cabelo. Com a outra mão, pince o nariz e pressione. Use o braço de baixo para rolar o mergulhador contra você para vedar o boca a boca. Isto é chamado de método do-se-do. Faça 2 ventilações de resgate lentas, então reboque para o barco ou costa, fazendo ventilações a cada 5 segundos, checando a ventilação e protegendo as vias aéreas. Se você for significativamente menor que a vítima ou quando estiver vestindo uma roupa de exposição pesada como roupas secas, a posição de proteção da cabeça pode ser a mais eficaz. Outra variação é a boca a nariz, indicada para situações nas quais o equipamento torna difícil manter a boca aberta. Isso pode acontecer com uma vítima com roupa seca ou capuz, por exemplo. É mais fácil também de proteger as vias aéreas pinçando o nariz, tornando-se uma opção em águas turbulentas. Ventilação de resgate boca a snorkel é usada para reboque. Note que um snorkel com válvula drenante não funcionará. Você verifica a ventilação e dá as primeiras 2 ventilações usando boca a boca, então move-se acima da vítima. Coloque o snorkel seco na boca da vítima, usando uma mão para fazer a vedação e pinçar o nariz, e a outra mão segurando o tubo contra a cabeça, assegurando-se que a ponta fique fora d'água. Reboque o mergulhador fazendo ventilações de resgate pelo snorkel. Com um mergulhador inconsciente sob a água, levar a vítima para a superfície é a sua primeira prioridade, exceto sua própria segurança. As circunstâncias afetarão a melhor maneira de agir, mas aqui estão os passos básicos. Conforme você aborda, note a condição do mergulhador, se o equipamento está no lugar ou qualquer outra dica sobre a causa do acidente. Não pare para fazer isso, apenas preste atenção conforme você chega. Posicione-se atrás do mergulhador. Se o regulador estiver na boca, segure-o lá. Se não estiver, não perca tempo tentando colocá-lo de volta. Mantenha a cabeça do mergulhador em uma posição normal, assim o ar em expansão em seus pulmões poderá escapar. É importante subir controladamente. Use seu colete. Você pode ter que desinflar o colete da vítima, assim como o seu, para controlar sua velocidade de subida. Se o mergulhador estiver muito pesado, você pode ter que liberar o seu lastro, se não, você pode fazer isso quando chegar na superfície. Se você não puder controlar a subida, deixe a vítima ir e suba em segurança sozinho. Restabeleça contato e retome o resgate na superfície. Conforme você sobe, pense sobre a situação e planeje seu próximo passo. Na superfície, solte o lastro da vítima para garantir flutuação, abra as vias aéreas, verifique a ventilação e continue da maneira que você já aprendeu sobre um mergulhador inconsciente na superfície. Em algumas circunstâncias, você pode achar vantajoso remover o equipamento da vítima, o seu ou ambos. Depende das circunstâncias. Você só deve remover o equipamento para tornar os esforços de resgate mais eficazes ou mais rápidos e considere quando e o que remover. Remoção do equipamento é uma prioridade muito baixa, exceto a remoção do lastro para garantir flutuação e o descarte de qualquer coisa que interfira com a abertura das vias aéreas e ventilação de resgate. Quando não estiver longe do socorro, a remoção retarda a chegada da vítima à segurança e ajuda adicional. Isso não faz muito sentido. Deixe o equipamento onde está e chegue lá. Mas se você tem um longo reboque à frente, você pode ir mais rápido sem o equipamento do que o tempo que gastará para tirá-lo.
Então, nesta situação, remover seu equipamento, o da vítima ou ambos, faz sentido. Você pode precisar remover o equipamento para sua saída, mas, novamente, faça o que for mais rápido e eficaz. É mais fácil e rápido remover o equipamento na água onde você possa ficar em pé, assim pode ser mais rápido rebocar a vítima até lá antes, então se livrar do equipamento. E pense sobre o que você precisa manter. Se você precisa manter sua máscara para sair através de ondas, por exemplo, mantenha-a com você. A questão é, não comece a remover o equipamento automaticamente em uma emergência. Concentre-se no que dará melhores chances à vítima e faça isso. Se a remoção do equipamento for a decisão correta, comece pensando na flutuabilidade. Se você e a vítima estão usando roupas de exposição, você retira as unidades scuba. Caso contrário, você pode precisar mantê-las, pois assim terão os coletes para flutuar. A ordem exata da retirada do equipamento não é importante. O que importa é você manter-se nadando para o barco ou costa e que você mantenha as vias aéreas abertas. Você deve ter sua mão sempre sob a cabeça da vítima para manter as vias aéreas abertas. Se necessário, você precisa continuar fazendo a ventilação de resgate. Estabeleça um ritmo, priorizando as ventilações e não a remoção do equipamento. Lembre-se também que só porque você tirou alguma coisa do mergulhador não quer dizer que você tenha que tirar a sua também, e o que você deve tirar em um ambiente, você deve manter em outro. Um bom exemplo é que enquanto você normalmente soltaria seu lastro, com roupa seca você pode achar que está muito positivo para dar ventilações de resgate eficazes sem eles. Neste caso, você soltaria o lastro da vítima, mas manteria o seu, assumindo que você ainda tem flutuabilidade adequada. Tenha em mente também que mergulho técnico com sua grande quantidade de equipamento torna mais provável que você precise removê-los. Muitos arreios de mergulho técnico vestem apertados e sua melhor alternativa frequentemente é cortá-los.